Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, eu estou aqui novamente para prosseguirmos aprendendo mais do texto bíblico, tirando todo conhecimento aqui, toda a teologia bíblica, tudo o que Deus tem a nos ensinar através do texto bíblico. Esse livro de Levítico tem sido uma jornada fantástica aí através da história do povo judeu ali, do estabelecimento das leis, dos sacrifícios. Olha, que jornada interessantíssima. Espero que você esteja desfrutando aí. Hoje é Levítico capítulo 24, parte 3, episódio número 429. Essa aqui é a 5ª temporada. Estamos vendo Levítico capítulo por capítulo. Nós já temos aí pronto, você pode achar e encontrar o livro de Gênesis, o livro de João, o livro de Êxodo, o livro de Evangelho segundo São Lucas também. Tá tudo aí disponível no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, em muitos streamers aí, no Spotify. Você encontra todo esse conteúdo aí de forma gratuita aí no seu celular, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do planeta Terra e até em Marte, se tiver internet lá, se você estiver numa base espacial aí na NASA, viajando pelo universo, você também encontra se tiver internet aí via satélite, beleza? Oh, Jesus é bom demais, não é? As lutas são grandes, as dificuldades, mas até aqui Deus tem nos ajudado, tem nos dado forças e ânimo para a gente continuar caminhando, acreditando, confiando, com as esperanças nele, tá bom? Vamos lá então, pronto, leia o capítulo 24 aí, e esse é o último episódio do capítulo 24, depois nós vamos pro 25 e 26, vai ser 4 episódios cada um, e o 27, se eu não me engano, 2, e aí a gente encerra o livro de Levítico, e vamos começar o Evangelho São Marcos, e eu espero que você esteja lá com a gente também, tá bom? Vamos lá então. O filho de Shelomite, quem que foi esse aqui, filho de Selomite, né? Levítico capítulo 24, do versículo 10 ao 23, tem uma narrativa aqui que ela é introduzida em meio a um código de leis, e isso é feito como um preâmbulo para alguns decretos cuja publicação, o caso, foi na ocasião aqui. Então o que nós notamos aqui nessa história? O crime deste filho de Selomite contra a lei. Ele estava blasfemando contra o Deus de Israel. E como que isso aconteceu? Não há um relato claro no texto. Nós não somos informados claramente quanto à forma particular com que essa blasfêmia ocorreu. Mas nós somos, no entanto, informados de que este homem, cujo nome não é dado, ele era filho de uma mulher israelita e que o seu pai era egípcio e que ao lutar com o homem de Israel, ele blasfemou o nome sagrado de Jeová, que os judeus não ousavam nem pronunciar. Então veja, portanto, que nós podemos concluir que ele refletiu com raiva sobre a equidade divina em favorecer a semente de Jacó. A raiva, certamente, ela está implícita nas palavras blasfemou contra o nome do Senhor. Blasfemou contra o nome e amaldiçoou o nome sagrado. A raça aqui parece ter sido a origem do conflito. Parece ter sido uma contenda entre um israelita puro e um outro misturado, um mestiço. O pai do filho de Selomite, ou Shelomite, provavelmente era um da multidão mista que surgiu com os hebreus do Egito. Lembra que muitos acompanharam eles? Nós vamos ter que ouvir lá o Êxodo de novo. Recuando outro passo no texto e no contexto, nós vamos entender aqui, nós vamos encontrar a origem do casamento de Selomite. Vamos lá, entenda.
Casamentos mistos eram condenados pela lei e sempre foram prolíficos em causar problemas. Mesmo Dibre, da tribo de Dan, que era o pai de Selomite, ele foi indiretamente responsável pela blasfêmia de seu filho ao consentir um casamento misto. Então veja que as testemunhas o prenderam e eles eram obrigados a fazê-lo. Se eles tivessem permitido que ele escapasse, teriam sido cúmplices de seu crime. Eles poderiam ter trazido a ira de Deus sobre a nação. Lembra como Acã perturbou Israel? Josué capítulo 7, versículo 1. Como Davi também trouxe uma praga sobre o seu povo. Em 2 Samuel capítulo 24, versículo 15 ao 17. Salmo 69, 9 diz que feliz é a nação cujos filhos são zelosos pela honra de Deus. Então, no versículo 11, eles trazem o caso perante Moisés. Isso estava de acordo com a direção divina, veja Êxodo 18, 22. Deuteronômio 1, 17 diz que o julgamento é de Deus, portanto, o julgamento deve ser deliberado. Então, Moisés, ele apela a Deus e toda a causa vem finalmente diante dele. Isso nunca deve ser esquecido. O julgamento do Senhor, ele dizia respeito ao ofensor em particular. Ele deveria ser levado para fora do acampamento como um excluído da sociedade e lá ele deveria morrer pelo seu pecado. Olha que palavra dura. As testemunhas colocavam a mão sobre a cabeça dele, isso para se livrar de toda cumplicidade com a sua culpa, e o seu sangue assim estava representativamente, então, ostensivamente sobre a sua própria cabeça. Eles não tinham nada com isso. Apedrejá-lo seria o modo de punição cruel ali da lei, mas era assim que acontecia. Lembra lá no tempo de Jesus, eles querendo fazer o mesmo com a mulher pega em adultério? Então veja que as testemunhas atiraram a primeira pedra e a congregação, por meio de seus representantes, seguiu até que ele apareceu. Esse julgamento agora se tornou lei em Israel, tanto para o estrangeiro quanto para o nascido na terra. Também foi decretado que o assassinato deveria ser punido com a morte, a pena capital, versículo 17, versículo 20. Até agora, em 2018 cerca de aproximadamente 60 países no mundo, entre mais de 200, eles têm incorporado no seu código essa sentença, eles aplicam essa sentença na sua lei, sentença da pena capital, de morte por alguns pecados ali, ou digamos alguns crimes, né? Veja que a incorporação no Código Levítico dessa pena capital também existe um relato disso já muito antes, em Gênesis 9:6, um preceito lá onde envolve Noé também. Você pode ler lá em Gênesis 9:6 e encontrar isso. Veja de que esse princípio de compensação e retaliação ele foi afirmado no versículo 19 e versículo 20 desse capítulo 24. E quando a gente traz para o Novo Testamento, lá em Mateus 5, 38, 39, Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, veja que em questões judiciais esse princípio de retaliação, o princípio de compensação, ele ainda é válido. Embora em questões de injustiça privada, a direção do evangelho seja qual? Que o mal seja sofrido em vez de vingado, dê a outra face. Foi o que Jesus ensinou. Então vamos lá, continuar entendendo aqui. Esse episódio ele é sugestivo. Nós temos aqui uma ilustração comovente nesses versículos da verdade de que a lei ela não é feita para o justo, mas para os iníquos e desobedientes, para os ímpios e profanos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. O anúncio da lei ele é quebrado pelo relato dessa transgressão. E a própria transgressão ela dá ocasião para a promulgação de outros estatutos. Leia os versículos 15 ao 22 desse capítulo 24.
Veja no versículo 10, se a mulher israelita não tivesse casado com o egípcio, e é moralmente certo que ela não teria sido chamada a se separar de seu filho nessas circunstâncias trágicas e terríveis. Ela consultou a sua própria fantasia, em vez da vontade conhecida de Jeová, e muitos anos depois ela vem a suportar uma consequência, um luto materno dolorido. Não há nada repleto de males mais graves e mais duradouros do que uma aliança imprudente e profana. Essa lei de morte aqui é um contraste entre a lei da morte e a lei da vida, conforme o Sermão da Montanha, conforme Romanos capítulo 7 e o capítulo 8. A verdadeira glória do nome de Jeová não é a morte do blasfemador, mas a vida do povo de Deus. O que a lei não pôde fazer, ou seja, restaurar o ferido, curar a ferida, devolver a vida, é feito pela graça do Evangelho. Existem na Bíblia ilustrações históricas da insuficiência da lei nas mãos de uma raça caída. Jesus acusado de blasfêmia, Estevão apedrejado, Paulo tratado como violador da lei. Esses são só alguns exemplos. Através dos judeus e a sua deserção, o nome de Jeová ele foi blasfemado em todo o mundo. A lex talion aí, segundo o latim, né, lex talion, olho por olho e dente por dente, não é uma proteção real nem do indivíduo e nem da sociedade. Se insere aqui um incidente da morte desse homem aqui, que explica parte da lei apontando para a sua origem, o pecado. É descrito como blasfêmia. Nós precisamos estar atentos aos nossos caminhos para que não pequemos com a língua. A oração, ela nos convém. Põe uma guarda, ó Senhor, diante da minha boca. Uma palavra falada rapidamente pode ter resultados duradouros. Que poder para o bem ou para o mal é colocado ao nosso alcance? O nome de Deus deve ser tido em reverência, isso é inegável. Esse homem, ele pecou contra o terceiro mandamento. Se é traição falar mal do governante, quanto mais pronunciar com desprezo o nome do Rei dos Reis. Perdido para todo senso de propriedade, deve estar aquele que amaldiçoa Deus. Longe disso, seu nome não deve ser nem mencionado de maneira brincalhona ou frívola. Nem deve ser chamado para testemunhar em nossas observações casuais. A causa imediata foi o conflito. E isso desperta paixões raivosas e leva a pecados muito piores, meus queridos. O início da contenda, a Bíblia nos ensina, é como um romper de águas. Ninguém pode prever até onde se espalhará. Pouco, talvez, esse homem suspeitasse que a briga terminaria em sua morte rápida. Que o riacho da discórdia seja contido antes que se transforme numa torrente. Homens, acalorados por uma disputa, darão expressão a sentimentos dos quais, em momentos mais calmos, eles certamente se envergonhariam. A mãe desse homem se casou com um egípcio e o filho parece ter seguido a religião de seu pai, supomos, pois desejando insultar um israelita, ele insultou o nome do Deus de Israel. Alianças imprudentes são uma fonte contínua de tristeza e desapontamento. A mãe, ela teve a dor de ver seu filho morto com todas as marcas da ignomínia. O conselho do apóstolo Paulo com respeito ao casamento com uma pessoa ímpia é baseado em princípios religiosos e seu valor é confirmado pelos ditames do bom senso e pelos fatos da experiência. Essa retribuição ela foi permitida a princípio por causa da dureza do coração dos homens aqui na lei, mas sendo permitido correr lado a lado com a lei do amor ao próximo e ao estrangeiro. O caminho foi preparado para o governo cristão, pelo qual as águas da antiga corrente agora vão estar imersos na força
e na beleza da corrente do amor. No entanto, a lei do amor tem seus aspectos perdoadores. A lei da retaliação é, em um aspecto, uma preparação para a regra de ouro do Evangelho. Qual que é ela? A regra de ouro, ela vai correr paralela a ela. É, por assim dizer, a sua gloriosa questão, Mateus 7,12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sim, esta mesma lei da retaliação, ela sugere a cada mente pensativa se não seria melhor tentar o plano oposto e fazer aos outros não o que deveríamos temer que eles nos fizessem, mas o que gostaríamos que eles fizessem conosco. Em outras palavras, nós devemos ganhar sabiamente os bons serviços dos outros se quisermos receber o que damos, fazendo tudo para eles e por eles que nos acolheríamos. E de fato, a razão pela qual a regra de ouro não prevalece tanto quanto poderia e deveria prevalecer é porque a justiça não é agora executada como no caso de uma lei de retaliação. O retorno da bondade, ela é muitas vezes impedido pela ingratidão. E os homens podem fazer o bem aos outros por uma longa vida sem receber muitos agradecimentos. Mas tal arranjo dá um campo aí para a fé, para a coragem, para um governo de justiça instantâneo, para a fé e para a coragem, em um campo que um governo de justiça instantânea não poderia garantir. É isso que eu queria dizer. Na verdade, nós nos tornaríamos meros mercenários se a regra de ouro envolvesse retornos instantâneos. Nós faríamos isso simplesmente pelo retorno. Agora, no entanto, nós devemos confiar na ampla gama de providência e acreditar que no final será mais sábio e melhor tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratados. A santa lei de Deus, em Levítico aqui capítulo 24, versículo 17 a 22, e todas essas promulgações ocasionadas pelo pecado do filho de Selomite, contém certos princípios nos quais Deus fundou sua lei que ele gostaria que introduzíssemos em nossas relações e regulamentos agora. A lei, ela não deve apenas decidir casos individuais e impor penalidades apropriadas aos transgressores individuais. Ela deve também, por sua incorporação dos princípios divinos, ser um professor mais eficaz da verdade e um instrutor constante da retidão. A lei do país, ela deve conduzir diariamente a nação a concepções verdadeiras do que é correto, moral e estimável. Esses poucos estatutos contêm esse princípio vital, o valor supremo da natureza humana em comparação com o animal. Se um homem matou seu próximo, ele deveria morrer. Se ele matou um animal, ele deveria restaurá-lo. Versículos 17, 18 e 21. A lei justa, aplicável a todos, vindicada por administradores justos, sem nenhum traço de ressentimento pessoal, diz olho por olho, dente por dente. Mas ao lado dessa lei justa, consistente com ela e acima dela, está o espírito de perdão individual e generoso, onde o dever para com a sociedade não exigir que o espírito de retaliação tão natural à humanidade não seja renovado, mas que dê lugar ao espírito de Jesus Cristo, o grande mestre e o nosso divino exemplo. Então é isso. Tem essa regra de ouro aí, né? Não podemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito com nós. Eu tenho tentado pautar minha vida sobre esse princípio com muito temor. A gente volta no próximo episódio, onde iremos dar início ao capítulo 25. Tem muita coisa interessantíssima aí para a gente aprender. A gente vai falar do jubileu, daquela festa, o que ela significava, o que ela representava. Tá bom? Te encontro lá, um abraço, até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.